Olá a todos, é o Mauro novamente. E esse vídeo eu não estava pensando em fazer, mas depois das repercussões da entrevista do Bolsonaro de ontem, eu tive que me sentir na obrigação de falar alguma coisa a respeito da situação. Então vamos lá. Por que eu coloquei que o título aqui é o erro fatal do Bolsonaro? Porque, na minha opinião, eu imagino, eu vou mostrar o porquê, eu acho que o Bolsonaro não soube interpretar bem este artigo aqui que está na tela. Por que eu digo isso? Porque eu acho que ele se baseou nisso para tomar uma atitude que vai potencialmente matar muitas pessoas. Não digo nem o Bolsonaro, né? Porque o Bolsonaro acho que nem tentou ler, mas os assessores do Bolsonaro, as pessoas próximas a eles, não estão sabendo interpretar os artigos científicos. Não sei. Também o Davi Wip tá doente lá, não sei quem que tá assessorando a parte técnica, mas isso daqui, né, vamos lá. Então, esse artigo da Science aqui falou, tem uma quantidade enorme de infecções não documentadas e isso pode ser responsável por uma rápida disseminação do coronavírus. E daí no artigo, se você só ler aqui o resumo, né, que é o que a maioria das pessoas fazem, então, inclusive eu estou achando que as pessoas do Ministério da Saúde fizeram também isso, 86% das infecções são não documentadas antes de 23 de janeiro de 2020 lá em Hubei. Então, daí, isso foi que o artigo fala, ele vai comentar várias coisas, a gente vai falar algumas coisas sobre isso. O que o pessoal do governo, não sei, né? Eu estou imaginando, vocês vão ver o que eles vão falar. Estou imaginando que eles falaram assim, não, então 86% das infecções são assintomáticas, não são detectadas nunca. Mas não é isso que o artigo quer dizer. E se você ler até o fim, eu falo para todo mundo que está assistindo o vídeo para ler até o fim e ler esse artigo inteiro, vocês vão ver que não é nada disso do que as pessoas interpretam erroneamente, tá? Então o que é esse wishful thinking do Bolsonaro? É porque caso a interpretação fosse essa mesmo, então 90% das infecções são assintomáticas, você teria 10 vezes mais casos no mundo espalhados, em todas as regiões. Só que, então, os 10% restantes significaria que os dados estão estimados em 10 vezes. Então, em vez de 20% de enfermaria que você vai precisar, você só precisa de 2% dos casos reais. Em vez de 5% de UTI, você só precisa de 0,5%. Em vez de morrer 2%, morre 0,1% a 0,2%. Ou seja, com esses dados aqui, fica muito mais fácil você absorver uma pancada de um vírus desses, né? Então seria bem mais aceitável você falar, dane-se, se espalha aí e nós vamos resistir aí à infecção. E daí, nesse contexto, provavelmente não faltaria leitos, UTI, nem nada disso. Então, vamos ver por que eu acho que eles pensaram nisso. Olha só o que aí o secretário Gabardo falou. Todos os trabalhos de quanto está subestimado esse número de casos confirmados, já que poucas pessoas estão sendo testadas, o Einstein estima que o número seja 15 vezes maior do que o registrado. O Ministério tem o mesmo cálculo? Isso já foi informado aqui, o secretário Anderson já disse várias vezes. Todos os trabalhos e todas as investigações que foram feitas, de cada 100 pacientes com coronavírus, nós conseguimos identificar 14. 86% das pessoas que têm coronavírus não são identificadas, ficam sem diagnóstico. Isso ocorre no mundo inteiro e deve ocorrer também no Brasil. Então, veja só, falou aqui de 86%, bem exatamente o número ali do artigo da Science. E o Bolsonaro, vamos lá. São os casos fatais de pessoas sãs com menos de 40 anos de idade. 90% de nós não teremos qualquer manifestação caso se contamine. Então o Bolsonaro fala a mesma coisa. Então eu acho que ele foi instruído ou ele foi orientado a respeito desse trabalho e falou essas coisas, assim como o outro, o secretário lá de saúde. Então eles estão pensando nisso, que não são documentados. Falou exatamente 86%, o que está completamente errado. E por que eu estou falando isso? Então vamos pegar aqui os dados, né, porque esse estudo aqui se baseou nos dados de Wuhan, né, então eles avaliaram
infecções na China antes do dia 23 de janeiro, porque daí começou as restrições de viagem. Então vamos pegar esses dados aqui, que esse trabalho aqui do CDC chinês, que juntou aí 70 mil casos, e o reporte da Organização Mundial da Saúde, que juntou 55 mil casos. E esses dois trabalhos são essenciais ler para quem gosta de epidemiologia e para quem está interessado aí na epidemia do coronavírus. Se você não leu esses trabalhos aqui, é bem complicado você entender o que aconteceu na China e como que eles conseguiram sair dessa situação. Tá? Outra coisa que eu gostaria que vocês lessem também, que é muito bom, esse Thomas Pueyo, que é um cara americano aí, ele é um analista de dados, o cara é fantástico, o cara, nossa, é muito bom mesmo. Então ele falou assim, coronavírus, por que nós temos que agir não? Então ele fala um monte de coisa, ele que foi um dos primeiros que falou, acho que da achatamento da curva, etc. E ele escreveu isso daqui em 10 de março, escreveu 6 dias antes da publicação ali do artigo da Science, não sei se teve algum plágio, alguma coisa assim. Mas enfim, ele fala que aí ele falou assim que confia nos dados da Coreia do Sul, vou falar até depois porquê. Ele fala que quando eles tinham 86% de casos, eles imaginam que 86% foi relacionado à transmissão comunitária. Ou seja, se você dividir 86 por 0,14, você vai ter aproximadamente 600 casos. Então, ele já tinha esse dado aí de 86%, por isso que eu estou achando que até foi um plágio daqueles caras que escreveram o artigo desse cara aqui, que é brilhante. Leiam esses artigos desse cara aqui. Então, o que acontece? Isso daqui aconteceu lá no report que eu falei para vocês da China, esse aqui, tá? E também tem um pouco nesse daqui da OMS. O que acontece? Os chineses foram muito eficazes na questão de monitorar a epidemiologia dos casos, ou seja, eles investigaram, eles perguntaram quando que começou, com quem conversou, da onde andou, para descobrir quando foi os contatos das pessoas, quando ocorreu a transmissão. E eles identificaram de quase todos os pacientes. Então vejam só aqui, ó, dia 21, começou, eles viram que teve, sei lá, 100 casos novos, mas na verdade já tinha mais de 1.500 casos, ou seja, a China achava que só tinha 100, mas já tinha 1.500 casos novos, ou seja, esses casos aqui, é isso que o artigo ali fala, aquele artigo da Science, a maioria não é rastreada, então essas pessoas aqui que não são identificadas, elas transmitem o vírus, por isso que é tão difícil se identificar, porque aqui está na fase de incubação. Então, a partir do dia 23, que tinha aqui 2.500 casos, eles reportaram 300 casos. Então, eles tinham uma proporção pequena da variação dos casos aqui. Se você for ver, ó, já tinha transmissão aqui, vários casos que estavam incubando. E quando eles começaram a detectar, já havia uma transmissão de casos novos enorme. Tá? Então, é isso que ele quer dizer. Não quer dizer que esses casos nunca serão descobertos. Eles serão descobertos na sequência. Eu vou falar da onde tirei essa informação também, tá? E vejam só aqui que interessante, depois do lockdown, embora os casos cresceram ali por vários dias, como aconteceu na Itália, como está acontecendo na Itália também, vejam só, depois do lockdown, a curva de crescimento que estava exponencial, né, de casos reais, esses daqui são os casos reais que os chineses rastrearam, não dos casos reportados, tá? O caso reportado está em amarelinho, casos reais, o que eles descobriram pela investigação epidemiológica, está aqui, ó, depois do lockdown, vejo, começou a cair aqui os casos novos, e aqui, ó, mas nos casos documentados, estava subindo ainda, porque tem um atraso no diagnóstico, tá? Porque o começo está na fase de incubação mesmo, então não tem como identificar, entenderam? Então, o que o artigo da Science fala é que você, quando está vendo o número de casos reportados, você está vendo apenas uma fração pequena deles. Isso já é sabido há bastante tempo no reporte da OMS, no reporte ali que o CDC chinês fez, que juntou a maior coletânea de casos do mundo. Eles escreviam isso. Então o artigo da Science não trouxe grandes informações, até esse rapaz aí, que é um cara brilhante, já tinha escrito uma semana antes da publicação do artigo. Então até, como eu falei, não sei se tem alguma coisa de plágio aí, mas enfim, também não importa. Tá, mas o que importa é
que isso daqui é muito significativo, e isso daqui é uma falha tremenda na interpretação de análise de trabalho científico pela equipe do Ministério da Saúde, para pensar que tem 10 vezes mais casos no mundo. Claro que deve ter, pensando nessa curva aqui, tá? Mas pensar que esses casos nunca são detectados e que a estimativa de morte, estimativa de internamento, estimativa de UTI está errado numa fração de 10 vezes, tá? É isso que eu quero dizer. Claro que os casos atuais, tanto aqui no Brasil, quanto na Itália, quanto em Espanha, estão subdimensionados. Deve ter realmente 10 vezes mais casos nesses países. Só que qual que é a diferença? Esses casos serão detectados no futuro, tá? Serão detectados. É uma questão de tempo para que os sintomas apareçam e que você descubra esses casos, como foi na China. Eles descobriram os casos e por isso eles conseguiram conter a epidemia. Se você não descobre 90% dos casos, é impossível conter uma epidemia. E a China conteve, e a Coreia também. A gente vai ver daqui a pouco a Coreia. Então veja só, isso daqui é um report que foi publicado no CROI, né, que é um congresso de infectologia mundial. Isso daqui é o chefe do CDC chinês falando. Esses daqui são slides dele que eu peguei. Ele coloca assim, aquela coisa que a gente já ouviu falar 500 vezes, né? 80% dos casos são leves, moderados, 15% são graves e 5% são críticos, precisam de UTI. Eu já falei isso algumas vezes, também está aqui. Só que uma coisa que eu achei interessante é que ele fala que 10 a 15% dos casos que são leves a moderados, então 8 a 12% desses casos aqui, vão se tornar graves ao longo da evolução. E 15 a 20% dos casos graves vão se tornar críticos. Então aqui seria 3%, alguma coisa assim. Então, ou seja, talvez aqui até seja no geral maior. O tempo de exposição para os sintomas é mais ou menos 5 a 6 dias, a gente já sabia disso. A recuperação normalmente em 2 semanas e para casos graves é de 3 a 6 semanas. Por isso que eu sempre falo que, principalmente dos jovens, que os jovens duram mais tempo. Quando se trata de morte, você vai analisar, por exemplo, o gráfico hoje da Espanha ou o gráfico hoje de morte da Itália, você vai ver que a maioria é idoso, porque o idoso morre rápido. O jovem demora semanas para morrer, até meses talvez, né? Porque a média de morte da China foi de 2 a 8 semanas. E os idosos morrem no começo, são mais frágeis, ou no caso da Itália, até tiram o respirador do idoso para dar para um jovem, que está acontecendo aos montes lá. Desculpe. Então, morrem antes os idosos. Os jovens aguentam mais, se for morrer, vão morrer lá para frente. E uma coisa bem interessante desse trabalho, que tem 55 mil casos aqui, infecção realmente assintomática na China foi menor do que 1%. Mas ele fala que o teste molecular não é tão preciso para avaliar esse tipo de coisa, né? Então com o teste sorológico isso será melhor elucidado. O teste sorológico chegou no Brasil, a gente vai poder ter uma estimativa melhor de quantos casos são verdadeiramente assintomáticos. A gente não tem esse dado ainda. Na China fez o possível para procurar, vou mostrar para vocês o quanto eles testaram, mas não tem esse dado preciso. Mas falando dos que a gente testou, dos que a gente investigou, fez a cadeia epidemiológica, tudo, não encontramos quase nenhum que era de verdade sintomático, porque quase todo mundo que começava sintomático desenvolvia sintomas ao longo da evolução. Esse é um dado bem importante que a mídia não comenta, a maioria das pessoas leigas não faz a menor ideia, e isso está no report aí da China. Tá aí, claro, as crianças têm uma evolução mais leve. Tá? Então, isso daqui é o gráfico que ele coloca, né? Mesmo os casos leves às vezes evoluem para um caso crítico em morte, caso moderado também, caso severo mais e caso crítico mais, com certeza, tá bom? Mas a maioria evolui para, graças a Deus, para recuperação, 96% dos casos da China. Tá? Coloca aqui que é difícil você conter o vírus, porque ele, diferente do SARS, o primeiro SARS, que tinha um pico de transmissão no 5º dia dos sintomas, o pico de transmissão transmissão ocorre com mais frequência, no caso do novo coronavírus, nas primeiras 24, 48 horas antes do começo dos sintomas. Então, nos últimos dias
antes de começar a ter sintomas, ele começa a espalhar o vírus. E isso é um dado essencial, e a China precisou buscar todos os pacientes, por isso que testou infinito, para achar esses caras assintomáticos. Que inicialmente são assintomáticos, como eu falei, mas acabam evoluindo para sintoma. Então, quando você vê lá na Itália que tem 7% de assintomático, na verdade isso quer dizer apenas que eles ainda não evoluíram, estão na fase de latência, talvez, da doença. Os vírus podem ser encontrados também em fezes, mas isso daí a gente não tem evidência de uma transmissão fecal oral, como tem no SARS, do primeiro SARS. Tá? E o vírus pode ficar se propagando e sendo espalhado aí, por muitos dias, até mais do que 2 semanas em alguns casos. Então, a China testou muitos casos. Nessa província aqui de Guangdong, eles fizeram 320 mil testes, e eles só encontraram 1.300 casos e 2 mortes, até o dia 16 de fevereiro. Tá? Mas não tem o número total de testes. Por exemplo, eu não sei quantos testes foram feitos em Hubei, né, ou em Wuhan, ou em Beijing, Xangai, etc. Só tem dessa província de Guangdong. E foi feito 320 mil testes. Só por isso daqui, só a Coreia do Sul testou mais do que isso. Isso foi só numa província da China. Para vocês verem como eles rastrearam muitos casos. Deve ter feito milhões de testes. Tá? E vejam só a eficácia do teste. Só encontrava aí 0,5% dos testes eram positivos. Ali no fim, no último dia do reporte, 0,02%. Ou seja, testava 10 mil pessoas e só havia 2 positivos. Porque eles estavam querendo encontrar todo mundo que tinha um traço do vírus para isolar. Para descobrir onde estavam os casos para poder bloquear. Que é isso que todo o país devia fazer para tentar conter essa epidemia. Senão é impossível. Ou todo mundo tem que ficar em lockdown, ou você tem que rastrear todo mundo que tem a doença. E como a doença começa a espalhar antes dos sintomas, você precisa testar todo mundo que é todas as pessoas próximas ou em regiões em que tem circulação do vírus. Por isso foi feito esse esforço gigantesco numa província relativamente pequena e com poucos casos. Tá? E veja só uma coisa, e por que eu sempre achei, desde que em janeiro, você pode procurar no YouTube, aí tem prova, eu já estava falando do coronavírus, falava que eu já estava preocupado com ele. Por quê? Porque vejam só as ações que o governo chinês fez. Deixou lá 1 bilhão de pessoas em quarentena por um tempo pequeno, né? Claro que Hubei, sabe? Ficou teve um lockdown mais severo, mas enfim, isso daqui é absurdo, isso daqui é um negócio aqui ridículo, né? Essa quantidade de pessoas que ficaram presas. E a China não é daquelas pessoas que tem mais fama de cuidar das pessoas, se preocupar com a vida individual de pouquíssimas pessoas em detrimento da coletiva. Para isso, o coletivo é o mais importante, disparado, né? Então, se fosse como o Bolsonaro diz, provavelmente a China não faria nada disso. Hubei, a província de Hubei, ele ficou isolada. Em Wuhan, ali, eles construíram vários hospitais, pegaram 16 hospitais móveis, de módulos assim, então construíram aí 19 hospitais para atender mais de 50 mil pessoas. Um negócio absurdo, foi 40 mil profissionais da saúde para atender essa demanda aí. Então, um negócio insano. E você não vê um negócio insano desses com uma doença que é uma gripezinha, um resfriado. Então, eu olhei isso daqui, nem olhei tantos números, né? Porque os números estavam com 2 mil casos quando eu comecei a acompanhar mais de perto, comecei a ler sobre o assunto. Mas eu vi isso daqui, comecei a ver construir hospital, construir não sei o que, uma galera indo. Falei, nossa, isso daqui é um indício de que é um grande problema que estamos para experimentar. Você pode ver também fotos da NASA, que foi publicado no New York Times e outras revistas, que a poluição que tinha a China antes e a poluição que a China teve depois do coronavírus, né? Uma diferença monstruosa. Aqui na região de Hubei, do ano anterior, 2019, em comparação com 2020, é absurda a diferença também, né? Hubei e Wuhan praticamente parou, né? Wuhan parou, né? Não tem nada quase de poluição. Isso daqui é construindo um hospital, né? De uma maneira violenta e rápida. E vejam só que engraçado, né?
conselheiro lá do Trump falou, né, que agora mudou de ideia, que estava errado em relação ao vírus poder ser contido de maneira mais simples. E colocou assim, ninguém poderia ter predito ou esperado isso, né? Então, isso daqui é mentira. Eu não sou ninguém, não tenho acesso a nenhuma informação, já via, só pelas ações da China, que era um negócio que ia vir e ia ser avassalador. E teve muitos outros que alertaram bastante a respeito disso daqui, tá? Isso daqui é uma mentira completa. A pessoa que não queria enxergar, estava pensando só na economia, não estava querendo ver um problema que estava debaixo do nariz dele. E eles têm a melhor inteligência do mundo, eles têm assessores, têm imagens, tem tudo. E como é que não consegue ver isso? Sei lá, né? É um pouco de burrice, né? Só a única explicação. Então isso daqui, olha isso daqui, num pronto entendimento, um negócio assim, ridículo. Não tem como. E vamos falar agora um pouco da Coreia do Sul. Como a Coreia do Sul conseguiu abaixar a curva. Então, a Coreia do Sul fez um modelo que todo o país devia seguir, mas que nenhum conseguiu. Então, que é intervenção rápida, precoce, antes que a epidemia fuja do controle. Então, a Coreia estava produzindo aí 10 mil kits, 100 mil kits de testes por dia, um negócio assim, totalmente insano. Pensando aí em Brasil, por exemplo, né? Então, testar cedo, frequentemente, de maneira segura, abriu 600 centros de teste aqui no Brasil, né? Aqui em Paraná tinha um centro, tinha que fazer reteste, no Brasil tinha 3, negócio assim, olha a proporção aqui da Coreia, abriu muito mais. Trabalhadores todos protegidos, vou mostrar as fotinhos ali. Então assim, como o coronavírus tem um tempo de incubação de 5 dias e tem um período aí de sintomas mais leves, pode ser confundido com um resfriado. Então, e mesmo assim, o vírus, nessa fase, é um vírus que está transmitindo violentamente, como eu mostrei ali o relatório da China. Então, esse padrão cria um atraso aí de 1 ou 2 semanas antes que a epidemia seja aparente. Então, por isso que até o cara lá da Science falou, você tem um lag, você vai perder. Se você for contar o caso no dia, você está muito atrasado. Então, você pega lá um punhado de casos, vai ser na verdade centenas, né? Que é o que as pessoas, que o artigo da Science está correto em falar, mas não que esses casos nunca serão descobertos com muitos dias de atraso, tá? Então para caracterizar isso, respostas tradicionais que a gente está fazendo aqui, esperar testar, ver os números crescerem para daí tomar uma atitude, você está muito atrás e você vai se ferrar se você fizer isso. Que é o que talvez aconteça com o Brasil se a gente deixar, né? Vamos ver. Então aqui, centros de teste na rua, os caras já pegavam a pessoa que estava andando ali, já testa no carro ali, fazia drive-thru, então era tendinha ali, vamos testar todo mundo, né? Então, garantia também que mesmo, para estimular pessoas mesmo sem sintomas, para testar. Porque essas são as pessoas que espalham mais, aquelas que estão assintomáticas. Então você tem que achar quem não tem sintoma está doente, antes que a pessoa transmita. Também o que elas fizeram? Busca de contatos, isolamento e vigilância. Então qualquer um que é positivo era interrogado por onde andou, contatos e até avaliando o GPS do celular. Então, olha só que interessante. A Coreia do Sul desenvolveu artefatos ali, equipamentos para procurar e traçar contatos quando teve a epidemia do MERS, do outro coronavírus de 2012. E os profissionais da saúde, os oficiais de saúde ali podiam traçar ali os contatos, os movimentos de todo mundo através de câmera de segurança, cartão de crédito, GPS dos carros e celulares para achar. Então eles falam assim, a nossa investigação epidemiológica é que nem de detetive de polícia. Então nós temos que depois revisar prioridades e privacidade, etc., em tempos de crise de infectologia. Então você vai perder um pouco de privacidade, mas se eu trocaria minha privacidade por resolver o coronavírus rápido, né?
Então, com isso, o governo, e quando a população começa a ver que está funcionando, ela começa a confiar no que o governo está fazendo, começa a ter vigilância entre si mesmo. Tipo, eu já olho para o fulano, para o meu vizinho, para não sei o que, eu começo a ter já uma cooperação para fortalecer essas medidas para que a gente consiga conter o surto. Então foi assim que a Coreia venceu, além de medidas de cuidado com a paramentação, limpezas, etc., né? Até o FDA, cara que já trabalhou na FDA, ali elogiou um monte as ações da Coreia do Sul e falando que o coronavírus pode ser vencido se você for esperto, agressivo nas suas atitudes de política de saúde. E vejam só, né, reporte aí de ontem, China tem 146 casos, Coreia tem 76, tem 7 mortes na China, 9 mortes. Essas mortes aqui são aquelas que eu falei, acontecem 2 meses depois, né, aqueles casos que estão lá internados faz semanas na UTI, que acabam daí falecendo depois de muito tempo. E vejam o contraste aqui com os países da Europa, Itália, Espanha, que estão aí com quase 5 mil casos, 600 mortes, quase 500 mortes no dia. Tá? Então, a China e a Coreia, que fizeram diferente? Testaram infinito, procuraram todo mundo. Por isso que eu falo, os números deles não estão muito errados. Então, não tem esse negócio de ter 90% a mais de casos perdidos. Claro, na Itália, na Espanha, no Brasil tem, com certeza. Mas aqui que a epidemia já está na curva descendente, já não tem mais tanto assim. Então esses são os números mais confiáveis que nós temos. Claro que a China tem a questão, né, de especulação, de que a China esconde dados, etc. Mas eu acho que a proporção, mas que ele esconda dados, talvez que seja 250 mil com 9 mil mortes, acho que eles mantiveram a proporção para não ficar tão na cara que eles estão errados. Vamos supor, se você vai mentir, você quer mentir bem, né? Então, se eu fosse mentir a respeito dos dados, eu ia colocar para menos, mas eu ia colocar tudo na medida proporcional igual, né? E eles são bem espertos, os chineses. Então, mas ninguém deu bola para a China, né? Então a pandemia atingiu a Europa, espalhou para quase todos os países do mundo, e quase todos os países agora estão tentando adotar medidas da China, que é o lockdown, né? Não tanto dos testes, mas do lockdown todo mundo está tentando, exceto a Inglaterra, que considerou a estratégia de imunidade de rebanho, ou seja, deixa o vírus comer solto na população, e a gente vai ter imunidade e estamos livres do problema. Mas eles desistiram. Então aqui, ó, o Reino Unido desistiu dessa estratégia aí, que eles iriam sozinho aí de deixar o vírus se espalhar, né, que é o Boris Johnson, com a cara dele. E aqui falando que o Boris Johnson aqui anunciando o lockdown, falando que os britânicos só podem sair de casa para situações bem específicas. Tá? Então eles desistiram. Então agora o único país do mundo, a princípio, país pelo menos maior, mais relevante, é o Brasil, que está pensando nessa loucura que é deixar o vírus se espalhar. Baseado, talvez, isso é uma especulação minha, vendo aqueles 2 vídeos lá com aqueles dados, é uma especulação razoável de se fazer. Acho que eles estão achando que vai ter 10 vezes menos letalidade, menos necessidade de internamento, menos UTI, menos mortes. O que vai ser uma tragédia se a gente deixar isso acontecer. Tá? Na Itália, né, hoje tem uma notícia triste, mas de um padre que mostrou realmente o sacerdócio, né, os companheiros ali tinham comprado até um respirador, acho que para eles mesmos, né, que deve ser tudo meio velhinho. Falou, se você tiver problema de saúde, usa o respirador que a gente comprou. Mas ele não quis, ele deu pro rapaz mais novo, como está acontecendo em diversas regiões da Itália, em diversos casos de pessoas idosas sendo deixadas para morrer em detrimento do jovem que vai ficar lá 1 mês na UTI ocupando o respirador, mas, né, o mais jovem tem mais tempo de vida para frente. É a escolha que a gente tem que fazer, que são horríveis. A Espanha já está morrendo tanta gente em Madrid que agora já estão usando aí um centro ali de patinação no gelo para jogar os corpos, talvez os caixões. Deve ver que não é uma gripezinha, né?
quando você viu na gripe aqui, que acontece em Curitiba ou em outras cidades, que tem que fechar um estádio aí para jogar os corpos, né? E quero tirar o mito de que essa doença afeta idoso, tá? Não afeta só idoso. Então, tem esses dados do CDC aqui, que foram aqui até 16 de março, então já tem aí um atraso razoável, mas já dá para ter uma ideia. Aqui mostra, claro, as crianças e jovens são poupadas, elas têm poucos casos mesmo graves. Mas assim, a partir de jovem, 20 a 44 anos, ó, veja, 15 a 20% das pessoas precisam de hospitalização. Não é pouco, é 1/5 a 1/6, ou seja, jogar o dado e tirar 6. Vamos supor que você queira tirar 6. Você tirou 6, você vai para o hospital. E aqui mais ou menos 3% precisam de UTI. Ou seja, você está jogando uma roleta. Roleta lá é 1 em 35, 1 em 36. Você joga lá na roleta. Se você acertar o número em cheio ali, você vai para a UTI. Tá? Claro que a mortalidade não é tão alta, né? Porque o jovem, número 1, esse reporte é recente. E os jovens morrem muito mais para frente, como a gente viu na China. Mas além disso, é a questão de que você tem uma UTI. E o paciente fica... Agora, e se você não tiver UTI? Vai morrer 3% ou mais. E aqui, alguns desses daqui. De 45, 54, que é jovem, está trabalhando, às vezes está no auge da profissão ali. Imagine perder um grande médico, um grande cirurgião com 50 anos. Quanto que é o prejuízo para a economia disso? Quantos anos? E quanto da seleção natural também para ter um cara brilhante, que não é todo mundo que é brilhante. É que você vai perder se essa pessoa morrer, ou um grande economista, ou um grande, enfim, atleta, ou alguém, não sei, pessoas brilhantes que você pode perder se você deixar o vírus correr. Não tô falando só da questão da vida, que não tem preço, né, uma coisa inestimável, mas também do ponto de vista econômico, porque, sei lá, um grande empresário, um grande médico, um grande advogado, um grande economista, vale muito para a sociedade, vale muito. E vejam só aqui, ó, 45, 54 anos, 20 a 30% precisam de hospitalização, 5 a 10% precisam de UTI. Claro, não morre tanto, mas se não tiver UTI. Então, temos que pensar nisso também. Não é só porque o cara não morre, porque está sendo bem atendido. Outra coisa que tem que pensar, todas as pessoas que foram atingidas pelo coronavírus até agora são países ricos. Foi a China, Itália, países de primeiro mundo, né? Quando chegar aqui no Brasil, no interior, não vamos ter essa condição toda, provavelmente. Claro, São Paulo vai ter semelhante a qualquer outro país do mundo, né? Porque São Paulo é um país rico, é uma cidade rica, mas você vai, sei lá, Piauí, Amapá, sei lá, né? No interior desses países. Enfim, 55 a 64 anos, ó, a quantidade de pessoas que vão para de hospitais. E não é tão diferente, não, dos jovens, né? Jovem precisa de UTI. É claro, a partir dos 80, né? Daí já precisa de uma porrada de gente de UTI, mas dos 20 até os 60 não muda muito aqui a quantidade de necessidade de hospitalização e de UTI. Tá, o que muda é as criancinhas, graças a Deus, a criança está tranquila. Tá, então aqui a proporção das pessoas hospitalizadas, que é o que a gente mostra na tabela, aqui numa forma gráfica. Temos alguns relatos sobre crianças, né, na China. Então, esse daqui foi o primeiro estudo, esse daqui, que foi publicado no New England, que é um relato de 6 casos. Desses 6 casos, uma criança foi para a UTI. Ela teve um quadro relativamente grave, né? Ficou 13 dias internado. Teve que fazer até imunoglobulina, algo que é caríssimo. Então recebeu um tratamento, fez tudo o que é possível aqui para ser cuidado, tá? Mas sobreviveu, ficou tudo bem com essa criança. As outras 5 tiveram casos bem leves. Então, criança é tranquilo, mas uma vez ou outra alguém é sorteado lá para ir para a UTI. Você não vai querer que seu filho esteja nessa estatística. O outro estudo aqui, que é esse segundo aqui,
juntou 171 crianças com coronavírus, né? E vejam que 65% fez pneumonia. Claro que teve 15% assintomático, 20% sem infecção do trato respiratório superior, ou seja, nariz, garganta, etc. Claro que esses dados aqui estão em andamento, né? Como eu falei, do assintomático, porque as pessoas publicam ali sem fechar o caso, porque as infecções de coronavírus são muito largas. Levam semanas, às vezes, para a coisa finalizar. Então, 65% teve pneumonia. Três crianças foram para UTI, 1,7%. Mas claro que essas 3 crianças, todas tinham comorbidades. Ou tinha hidronefrose, leucemia, ou tinha intussuscepção. E uma criança morreu, né, 0,6%. Mas era uma que tinha comorbidade. Mas se tem uma criança mais frágilzinha, tem lá alguma chance dela evoluir mal, tá? Dados da Espanha, porque a Itália não tem nada a princípio, pelo menos por enquanto, e China teve esses casos que eu relatei aqui. Tirando isso, a Espanha relatou que teve 129 casos de crianças de 0 a 9, que 34 de 129 que precisou de hospitalização, que dá 26%, ou seja, as crianças precisam internar. Assim como eu falei que 65% tinham pneumonia no estudo da China. Uma criança precisou de UTI dessas de 0 a 9, dá 0,8%, que está parecido aqui com o dado da China. Provavelmente deve ser algo próximo de 1% de UTI para crianças de 0 a 9 anos. E aqui não morreu ninguém, ali na China morreu uma criança. Adolescentes na Espanha, que publicou mais dados, né? Teve 15 que precisaram de hospitalização de 221, então é 7% que precisou de hospitalização das adolescentes. Nenhum precisou de UTI, mas um morreu, né? Então deve ter precisado de UTI, mas morreu. Então, 0,4% de morte. Na China teve 0,2% de morte, morreu lá um chinês. E agora nos Estados Unidos também morreu hoje. Ontem, né, morreu uma criança, um adolescente. Tá? Mas Itália e Coreia do Sul não tiveram nenhuma morte. Por enquanto, nesse grupo, eu falei, jovens tendem a durar mais quando são graves. Pessoas jovens, de 20 a 29 anos. Então, na Espanha, 1.285 casos, 183 precisou de hospitalização, 14%, está mais ou menos na média. 8% precisaram de UTI, 0,6%, foi bem abaixo do que apareceu nos Estados Unidos. Mas bem que os Estados Unidos pegou de 20 a 44 anos, né? Que é o que ele fala aqui. 14% precisaram de hospitalização, igual a Espanha, só que 2% precisou de UTI, morreu 0,1%. Aqui na Espanha morreu 0,3%. Na Coreia, e Itália e China, Itália e Coreia não morreu ninguém, na China morreu 0,2%. Aqui não morreu ninguém por enquanto. E aqui, mostrando aqui um atleta olímpico, né? Então, o cara, 31 anos, falou que estava sofrendo aí com a doença, falou assim, disparado o pior vírus que eu já tive que encarar na minha vida, mesmo sendo um indivíduo saudável, com pulmões fortes, né? Porque o cara é um atleta, é um nadador, não fuma, nada, tem uma vida saudável e ainda é jovem. É o menor risco demográfico que tem. Eu discordo que o menor risco demográfico é o das crianças, mas de adultos ele tem muito boas chances mesmo, e mesmo assim sofreu pra caramba, né? O cara foi medalhista, campeão olímpico 2012. Tá, então pra ver que o vírus não é uma gripezinha qualquer. Até um cara desses tá ali, só tomou uma pancada ali, tá sofrendo. Adultos de 30 a 49 anos, na Espanha 55 mil casos, 1.000 foram hospitalizados, 20%, 55 foram para UTI, 1%, e 12 morreram, né, que foi 0,2% de mortalidade, de letalidade. Na Itália só não mostra a quantidade de UTI, só mostra aqui quantos que morreram. 0,3% morreu na Itália, 0,2%
China e 0,1 na Coreia do Sul. O CDC, Estados americanos, 14% hospitalizados, 2% na UTI e 1% de fatalidades. Para o grupo de 45 a 54, 20% hospitalizado, 5% de UTI e 0,5% morreu. Tá, então, você vê que vai uma quantidade significativa de pessoas para o hospital por essa doença, mesmo sendo jovem. Isso eu quero mostrar. Não é uma doença, e até para a UTI, né, numa porcentagem não tão baixa, pensando em toda a população da Terra, ou toda a população do Brasil, vai ser uma porrada de gente precisando de UTI. Jovem, tá? Jovem. Quantos milhões de jovens tem no Brasil? Se pegar 2% disso, é bastante. Então, fazer nada vai fazer com que morram milhões de pessoas, que é o que o governo está querendo. Não vai ser 1.000 pessoas, se você deixar esse vírus se espalhar. A previsão do governo, que eu acho que eles estão enganados, e até o Bolsonaro tomou essa atitude, pelo que eu mostrei ali no vídeo, pelo discurso dele, discurso do secretário de saúde, por causa que eles não interpretaram direito um texto que é óbvio. Se você lê a porcaria do texto, é claro que não é aquilo que eles estão imaginando ali. Eu consigo identificar isso. Olhei ali, já falei, não, é óbvio que é isso, né? Quando eu comecei a ouvir esses burburinhos aí, de que 90% das pessoas são sintomáticas, eu falei, mas da onde tirou esse dado? Não, tem um estudo Science. Não, o estudo Science não fala nada a respeito disso. E daí agora eu comecei a ver no jornal o discurso do ministro, o discurso do presidente, eu falei, puta, né? É feio o negócio, né? Onde devia ter as pessoas mais inteligentes, mais capacitadas, que é no governo, à frente do governo, né? Não é o que a gente está vendo aí, infelizmente. Então, precisamos melhorar essa questão de assessoramento, talvez começar a ter uns outros critérios de seleção para os cargos técnicos, né? O Ministério da Saúde precisa contratar, sei lá, um cara que concurso, um cara que tem inteligência, saiba ler um artigo, saiba interpretar dados, saiba associar fatos, porque senão passa vergonha, e vai ser o único país do mundo, porque acho que é o único que interpretou errado esse artigo da Science, né? Você vai lá na Inglaterra, todo mundo interpreta direito, né? Aquilo, porque é óbvio, pelo menos pra mim é óbvio, e daí agora aqui no Brasil o cara não lê, porra, daí quer agora liberar geral porque achou que é 10 vezes menos problema, e não é. Vai ser 10 vezes mais problema com essa atitude errada, tá? Então, eu não pedi nenhuma vez nenhum dos meus vídeos para compartilhar, mas dessa vez eu peço compartilhe para ver se chega em alguém que tem algum cargo que possa alertar o pessoal do ministério e falar, ó, vocês estão perdidos aí, meus irmãos. Estão fazendo coisa errada. O cálculo está errado. O cálculo não é esse. E eu mostrei aqui porque que eu acho que os dados da China e da Coreia e os dados de casos graves estão próximos da realidade, tá? Não é uma coisa que eu estou inventando aqui. E porque que aquele estudo Science não tem nada a ver com o que eles estão pensando, tá? Então, se a gente não fizer nada, vai ser uma catástrofe de milhões morrendo, tá? Então, a única saída é tentar descer o cacete aí no isolamento social e proteger todo mundo, não só os idosos. Que os jovens também, se forem para o hospital, sem hospital, vão morrer, tá? Vão morrer. Então, conclusões minhas: o governo precisa ser melhor assessorado, né? Precisa de melhores profissionais ali, que tá feia a coisa. Às vezes da Coreia, que são brilhantes, mas talvez seja tarde para nós já deve estar muito mais espalhado do que está na Coreia, quando eles começaram. Talvez algo como a China, lockdown, fechar ali, algo que seria, acho que, mais plausível. Nenhum país do mundo está tentando o que o Bolsonaro propôs, porque eu acho que ninguém interpretou errado aquele estudo. Pelo menos assim, ninguém no governo, né, com assessores, etc. Não fazer nada para salvar a economia, que está escrito errado, resultará na morte de milhões de pessoas, como eu mostrei no meu vídeo
lá anterior, que vocês já devem ter visto. Se não, vejam lá o vídeo que se intitula The Winter is Coming. Principalmente quando não tiver mais leitos. E não só vai morrer gente de coronavírus, vai morrer gente que quebrou a perna, que está com apendicite, que infartou, que teve AVC porque não tem leito. Então não vai ser só as pessoas do coronavírus, se essa explosão de casos acontecer. Então, compartilhe esse vídeo para chegar em alguém que possa ter acesso, ou que, enfim, ou chegue alguém que seja mais influente que eu, né? Porque aqui 500 pessoas veem meu vídeo. Que chegue em alguém que copie, dane-se, pode falar o que eu falei aqui, pode pegar algumas ideias minhas e falar. Se você tem um grande canal de YouTube, ou, enfim, acesso à mídia. Mas que, pô, não deixa essa ideia errada continuar pra frente. Porque senão vai ser um desastre aqui no Brasil. E só o Brasil vai pagar esse mico. Não só o mico. Essa questão de mortes mesmo. De pessoas morrendo, de familiares morrendo. A gente não pode deixar isso acontecer porque alguém não consegue ler um artigo científico. Tá? Sabe que não há saídas fáceis, a economia vai sofrer, mas se não fizer nada vai ser ainda pior. E esse esforço coletivo tem que ser como de uma guerra mesmo. Na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, ficaram lá 10 anos, somando as duas, né, que foi uma de 14 a 18, a outra foi de 39 a 45. 10 anos lutando ali. Duvido que tinha turismo, que a galera saía na rua para passear, tava gastando dinheiro ali com bobagem, enquanto estava explodindo bomba nas cidades. Né? E a maioria dos homens estava lutando, não estava trabalhando, estava na guerra ali, com a arma na mão. Então, imagino que a recessão foi brutal. E o mundo sobreviveu. Os países envolvidos, principais envolvidos na guerra, tão bem. Japão, que tomou 2 bombas atômicas, tão bem. A Alemanha, que foi destruída, tá bem também. Estados Unidos está ótimo. Todo mundo está bem ali. Basta um esforço coletivo de ajudar o próximo, tentar fazer alguma coisa para dar comida, faz um sopão ali, não sei. Não vai custar caro para o governo fazer isso. Se pegar lá o fundo eleitoral, 3 bilhões em comida, em sopa, em arroz, essas coisas, dá para comprar toneladas, dá para alimentar milhões de pessoas, fundo eleitoral por meses. Tá? Então, acho que é possível a gente, com esforço coletivo, com o governo atuando aí, vencer isso com o mínimo de mortes possíveis. Beleza? É isso que eu tenho para dizer hoje e até.